Amanhã da nossa rádio Cabum 102,7 FM e eu tenho apenas uma pergunta para te fazer, para você que já está aí do outro lado. Preste atenção. Tudo pronto? Tudo pronto para decolar? Sim! Porque aqui é o seu ponto de partida. Bom dia. Seja bem-vindo ao programa Pé Direito. Aqui, Rádio Cabum. Fique ligado, a jornada começa agora. a sua jornada para se informar em 102,7 FM começa a partir de agora, pois você já está sintonizado e sintonizada no melhor programa do Vale do Paraíba Sul Fluminense. Você está no programa Pé Direito. Até às 9 horas da manhã eu te faço companhia aqui no programa Pé Direito em 102,7 FM, te acordando, te alegrando e falando de tudo que está acontecendo por aí. Vamos falar de um efeito dominó que está redesenhando a geopolítica do Caribe com a captura de Nicolás Maduro na Venezuela. Quem que está sentindo esse golpe mais forte é Cuba. Os detalhes da geopolítica internacional você vai ouvir aqui. A explosão das canetas emagrecedoras no Brasil. Você sabia que o brasileiro está gastando mais com canetas emagrecedoras do que com celulares? É isso mesmo que eu vou te informar aqui hoje também no nosso programa. Em 2025, o Brasil importou 1,6 bilhão de dólares em medicamentos como Ozempic e Mounjaro. A invasão asiática no e-commerce brasileiro. Se alguém achou que as taxas das blusinhas ia frear a Shopee, a Shein ou a Temo, se enganou redondamente. Sabe por quê? Um novo relatório mostra que o e-commerce brasileiro deve faturar 436 bilhões de reais em 2026 e as gigantes asiáticas são as grandes responsáveis por esse crescimento. A Shopee já fatura mais de 70 bilhões e os detalhes você vai conhecer aqui no nosso programa. Essas e outras a partir de agora, de 7 até as 9 horas da manhã aqui, ó. A sintonia que te faz começar bem. Rádio Cabum. Você está ouvindo o programa Pé Direito. Na melhor sintonia, 102,7 FM. Sua dose diária de informação é aqui, ó. Você está no programa Pé Direito. Sintonia 102,7 FM. Com muito o que? Fala pra mim. Música e entretenimento, sua revista diária é aqui. 102,7. Da Cabum 102,7 FM. Música e entretenimento. Sua revista diária. A sua revista diária é o programa Pé Direito de segunda a sexta-feira, de 7 até as 9 horas da manhã. Abrindo a manhã aqui da nossa rádio Cabum 102,7, te alegrando e te informando de tudo o que acontece. 1, 0, 2. Rádio Cabum. 7h11. Giro de notícias. A informação que te coloca na frente. A informação que te coloca na frente é com a gente em 102,7 FM. Rádio Cabum Rádio Cabum. 102,7. Confira comigo agora os destaques do nosso portal de notícias. Acesse nosso portal grupocabum.com.br. Exatamente, lá no grupo cabum.com.br você vai conferir os seguintes destaques. Hospital da Mulher abre vagas para médicos, especialistas e profissionais de apoio em Barra Mansa. Contratações visam reforçar o atendimento diante da crescente demanda na maternidade Tereza Saque de Moura, ou seja, o nosso Hospital da Mulher em Barra Mansa. Resende realiza calendário especial do Janeiro Branco com rodas de conversa e acolhimento. Janeiro Branco, que é o mês que vamos cuidar da saúde mental, ou seja, que a nossa saúde mental é destaque para cuidarmos, tá? Itatiaia inicia obras de revitalização do estádio municipal Antônio Correia. Fluminense e Botafogo avançam à terceira fase da Copinha Sub-20. Volta Redonda, Neto garante reajuste para os servidores em 2026. Detran em movimento estará em Barra do Piraí nesta quinta-feira. Governo do Estado do Rio de Janeiro divulga essa semana mais de 2.000 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz. Definidas as datas, horários e locais das rodadas iniciais do Brasileirão 2026. Todas essas matérias vocês já podem conferir na íntegra lá no nosso portal de notícias
grupocabum.com.br e adicionando /live. Você vai ver e ouvir aqui no interior dos nossos estúdios, tá bom? Acesse nosso portal grupocabum.com.br. E não deixe de participar conosco também através do Instagram. Nos siga no Instagram, @Rádio Cabum. E o nosso giro de notícias não para. Giro de notícias. A informação que te coloca na frente. Exatamente, agora A informação que te coloca na frente. é com a gente em 102,7 FM. Vamos agora com Alain Barbosa. A polícia prende mandantes do assassinato do ex-delegado Rui Ferraz. Essas e outras agora no primeiro giro de notícias nacionais com Alain Barbosa. Bom dia. Olá, este é o Giro de Notícias. Eu sou Alain Barbosa e você acompanha os destaques do momento. Bom dia. 3 integrantes do PCC foram presos pela Polícia Civil de São Paulo nesta terça-feira sob a acusação de mandantes do assassinato do ex-delegado Rui Ferraz Fontes, em setembro do ano passado em Praia Grande, São Paulo. Os suspeitos são Márcio Serapião de Oliveira, conhecido como Velhote ou MC, Fernando Alberto Teixeira, vulgo Azul ou Careca, e Manuel Alberto Ribeiro Teixeira, conhecido como Manezinho. Além deles, 8 pessoas já foram denunciadas pelo Ministério Público por envolvimento ou execução no assassinato. O Instituto Butantan está recrutando voluntários para os ensaios clínicos da vacina contra a dengue. O imunizante Butantan DV foi aprovado pela Anvisa em novembro passado. Os testes serão realizados com 767 pessoas com idades entre 60 e 79 anos e um grupo de controle de 230 pessoas com idades entre 40 a 59 anos. Os ensaios têm o objetivo de avaliar a segurança e a resposta imunológica da vacina. O presidente Lula sancionou a segunda e última lei da regulamentação da reforma tributária. A legislação está entre as medidas que dão início à implementação do novo modelo de tributação de bens e serviços no país, com a unificação de impostos. O governo também lançou a plataforma digital da reforma tributária. Para cada R$1 investido por meio da Lei Rouanet, R$ 7,59 são gerados na economia. A informação é de pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, encomendada pelo Ministério da Cultura. Os projetos executados geraram 3 bilhões e 900 milhões de reais em impostos municipais, estaduais e federais em 2024. 228 mil postos de trabalho diretos e indiretos foram gerados no mesmo ano. O Atlético Mineiro anunciou a contratação do volante Maicon. O atleta ex-Corinthians fechou contrato de 3 anos. Maicon chegou sem custos do Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Já o goleiro Everton foi liberado do Palmeiras para assinar com o Grêmio. Os gaúchos ofereceram um contrato de 3 anos para o jogador, que havia perdido a titularidade no Verdão. O Giro de Notícias é uma produção da agência Rádio Web. E aqui no nosso programa você ainda vai ouvir essas aqui, ó. O Irã deve executar hoje Irfan Soltani, de 26 anos, preso em conexão aos protestos na cidade de Karaj, no Planalto. Aqui no Brasil, no Planalto, o executivo tem até hoje para sancionar a lei orçamentária anual de 2026. E ainda na capital, Brasília, os ministros Guilherme Boulos e Gleisi Hoffmann vão pedir ao presidente da Câmara, Hugo Mota, que dê prioridade máxima à votação do projeto de regulamentação do trabalho por aplicativos na reforma tributária. Ainda, Lula vetou um dispositivo que conclui a regulação de reforma que reduzia a carga tributária às SAFs, ou seja, Lula vetou diminuir a carga tributária nas SAFs, na Superintendência da Polícia Federal também. A Polícia Federal começou a desligar a central de ar-condicionado que fica ao lado da cela do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Essas e outras ainda aqui no nosso programa Pé Direito, agora que são 7h17, 7h17. Hoje é dia 14 de janeiro de 2026, já vivemos 14 dias deste ano. Hoje é dia do treinador de futebol, o dia do enfermo. E em 1943, Roosevelt fazia história ao ser o primeiro presidente dos Estados Unidos a voar de avião para encontrar Churchill. Que a sua quarta seja de grandes voos e decisões firmes para hoje. Você quer saber a previsão do tempo para hoje? Eu vou te falar aqui agora.
A previsão do tempo para hoje é de máxima está carregando, pronto. A previsão de hoje para Barra Mansa é de máxima de 32 graus, mínima de 21 graus. Neste momento, o tempo aqui está com céu aberto, parciais nuvens por aí, parcialmente nublado. A temperatura gira em torno de 27 graus. Não teremos previsão para chuva, a não ser no final da tarde, depois das 4 horas da tarde. De 4 às 6 horas, temos 40% de probabilidade de chuva. Depois de 4 horas até às 10 da noite, de 4 da tarde às 10 da noite, a probabilidade de chuva é muito grande. E estamos sabendo também que ontem caiu granizo em Volta Redonda. Já já eu vou falar para vocês, tá bom? O nosso pôr do sol deve se dar por volta das 18 horas e 46 minutos. Essa sim é a previsão do tempo aqui no programa Pé Direito, com pancadas de chuva e motivação também. A incompetência do poder se alimenta do silêncio do povo. Você que me ouve, seja a voz que questiona, fiscaliza e exige transparência também. Quando o som precisar brilhar, é só sintonizar, você sabe onde está. É claro que você já sabe aonde está, não é? Rádio Cabum, bom dia! O grave bate, energia sobe, 102,7, ninguém dorme. Faz tremer, faz sonhar. Canta o nosso refrão. É 102,7, Cabum número 1. 102,7, Cabum número 1. Rádio Cabum 102,7, explodindo no seu dia. Ótimo dia pra você que chegou agora aqui no nosso programa. Eu sou Edinaldo Ed, levo o nosso programa Pé Direito até às 9 horas da manhã, acordando você aqui na manhã da nossa Rádio Cabum, te deixando informado de tudo o que acontece na nossa região, no Brasil e no mundo. A geopolítica que você vai ouvir lá no Jornal Nacional, você começa ouvindo aqui conosco. 1, 0, 2. Rádio Cabum. E agora que são 7 horas e 20 minutos e ainda temos destaques para mandar pro ar. Giro de notícias. A informação que te coloca na frente. Olha só, que você vai ouvir aqui também no nosso programa hoje, quarta-feira, dia 14 de janeiro. E o cerco está se fechando. No internacional, Trump convoca o povo iraniano para a derrubada do regime e promete ajuda direta. Ele disse o seguinte: irmãos iranianos, continuem se rebelando, porque a ajuda está a caminho. Hoje lá no Irã, eles vão enforcar uma pessoa em praça pública por conta dos protestos, mas com certeza isso aí não será o fim, e esse regime ditatorial, religioso ditatorial dos ayatolás vai acabar, pois eles estão no poder há 35 anos, desde 1979 mais ou menos, desde que ele tomou o poder, nunca mais saiu. Já tá na hora, não é? Haddad tenta blindar o Banco Central no caso Master, enquanto Moraes nega o último recurso de Jair Messias Bolsonaro, nosso ex-presidente. O Haddad finalmente reconheceu que a fraude no Banco Master realmente foi uma fraude. O Haddad descobriu a pólvora agora. E no regional, o temporal de granizo que assustou Volta Redonda e o desdobramento das investigações sobre a morte de Ana Paula. Além disso, o absurdo no sigilo das contas públicas. Enquanto vigiam seu Pix, eles querem esconder tudo que gastam. Então você que está aí do outro lado, fique com a gente, porque a verdade não tira folga. Na sintonia certa. 102 FM, Grupo Cabum de Comunicação. E é muito fácil participar conosco aqui, ó. Para interagir com a gente é fácil. Anote aí, 24 992 93 22 20. E não se esqueça de acessar nosso portal grupocabum.com.br. É a sua rádio, é a Cabum. Cabum 102,7. Explodindo no seu dia. E a gente vai iniciar aqui as nossas notícias agora falando, é claro, não tem como.
Iniciamos com o susto que os moradores de Volta Redonda levaram ontem à noite. Sabe por quê? Um temporal com queda de granizo atingiu diversos bairros, causando correria e preocupação. E o alerta continua para hoje. E atenção, dia 14, o Semarem emitiu um aviso de risco moderado para enxurradas urbanas e alagamentos em áreas rebaixadas de toda a nossa região. Se você mora em área de risco, então fique atento aos sinais de movimentação de terra. A natureza está dando o seu recado e a infraestrutura das nossas cidades, muitas vezes negligenciada, é colocada à prova exatamente nestes momentos. Então você que me ouve, não facilite, proteja a sua família e o seu patrimônio também. A segurança pública continua sendo o calcanhar de Aquiles aqui do Sul Fluminense. Em Volta Redonda, uma mulher identificada como Ana Carolina Carvalho foi morta a tiros. Um crime que choca pela brutalidade. Sabe por quê? Foi ao meio-dia dentro de um mercado. Foi lá no bairro Roma. Também 2 homens foram presos no bairro Roma ontem e um adolescente apreendido com drogas. Já em Barra Mansa, 2 jovens foram capturados após roubarem uma moto aqui em Volta Redonda. E o crime está se instalando na nossa região. É o crime migrando entre as cidades e desafiando as polícias. Enquanto isso, em Itatiaia, um militar do Exército morreu atropelado na Via Dutra. São vidas perdidas e famílias destruídas em uma rotina de violência e acidentes que não podemos aceitar e achar normal. Devemos sempre lutar contra isso, é claro, não é? E olha só, o ministro Fernando Haddad subiu o tom ontem ao falar sobre o Banco Master. Ele classificou o caso como a maior fraude bancária da história do país. Ele descobriu isso agora. Olha, e a coincidência é no próprio partido que ele também faz parte. E ele diz que é a maior fraude bancária da história do país, com um rombo estimado de 12 bilhões de reais. Haddad defendeu a atuação robusta do Banco Central na liquidação da instituição, tentando afastar as críticas de interferência política. Mas a pergunta que fica no ar é o seguinte: por que o TCU ainda está em pé de guerra com o Banco Central sobre essa inspeção, se até a Justiça dos Estados Unidos reconheceram que sim, o Banco Master é um banco que já deveria ter sido liquidado e não deveria nem o TCU estar argumentando com o Banco Central, muito menos o Haddad reconhecendo a pólvora, né? Mas ele não faz nada mais do que a obrigação em ser apenas um pouco verdadeiro. E como ficam as conexões de parentes de ministros do STF com fundos ligados ao Banco Haddad? Isso aí ele não falou. Haddad tenta passar confiança, mas o mercado financeiro continua em alerta máximo com os desdobramentos dessa teia de corrupção. E o brasileiro não é idiota, o brasileiro não é bobo. O brasileiro hoje em dia tem inteligência artificial e celular na mão. Dr. Enéas Carneiro, lá atrás, em 1990, queria um computador na casa de cada um. E o Lula falou que o brasileiro não quer computador, ele quer comida na mesa. Hoje nós temos comida na mesa, mas sabemos aí a diferença que faria se desde a época dos anos 90 nós tivéssemos contato ali com um computador, com a informática desde cedo, não é? Agora são 7h26, 7h26. Rádio Cabum. Explodindo no seu dia. Moraes, Bolsonaro e o fim da linha jurídica. No campo jurídico, o ministro Alexandre de Moraes negou o último recurso da defesa de Jair Messias Bolsonaro contra sua condenação a mais de 27 anos de prisão. Moraes foi enfático ao dizer que o recurso é absolutamente incabível, pois o processo já transitou em julgado. Para a defesa, é o esgotamento das ias no STF. Para os apoiadores, é mais um capítulo de uma perseguição implacável. O fato é que a decisão isola ainda mais o ex-presidente juridicamente, o nosso ex-presidente Bolsonaro, enquanto o cenário para as eleições de 2026 começa a se desenhar com pesquisas mostrando Lula empatando com Tarcísio de Freitas em um eventual segundo turno. O termômetro político está fervendo e Flávio Bolsonaro vem aí, e o PT já começou até a tentar manchar as eleições para Flávio Bolsonaro em 2026. E olha que elas nem começaram ainda. Contas públicas, déficit e vigilância do Pix. Haddad anunciou que o governo fechou 2025 com déficit. Ou seja, o nosso Brasil ficou devendo
0,1% de tudo que a gente fabrica. Ou seja, mesmo arrecadando 3 trilhões aí de impostos, ainda não foi o suficiente. O nosso governo ainda precisou de mais dinheiro para fechar o ano passado, para fechar 2025 no positivo. Vocês acreditam? Haddad tenta vender isso como uma vitória. Mas a realidade das contas públicas é preocupante. O governo continua gastando mais do que arrecada. E para fechar a conta, o alvo é sempre o seu bolso, de você que está me ouvindo e paga impostos. Enquanto impõe sigilo de gastos estratégicos e emendas parlamentares que já drenam metade da metade do investimento federal, ou seja, metade da metade do investimento do dinheiro do nosso país, está indo apenas para o bolso dessas pessoas, gastando de forma exacerbada. E o pior, eles colocaram um sigilo nas contas e nós não conseguimos nem identificar para onde está indo o nosso dinheiro. Mas eu te digo, o governo Lula, só Lulinha e a Janja, em 11 meses de viagem para lá e para cá, gastaram mais de R$1 milhão. Será que esse dinheiro aplicado no nosso país não daria para fazer nada? Em lugar nenhum. Será? Eles querem transparência total sobre o seu Pix. A Receita Federal está de olho em cada centavo que você movimenta. É inversão total de valores, né? O Estado vigia o cidadão, mas se esconde da fiscalização. É a incompetência premiada com o controle sobre a vida financeira de toda a nossa população. E depende apenas de nós, Dá um basta nisso. Na sintonia certa. 102 FM, Grupo Cabum de Comunicação. Você já sabe onde está. Você está no programa Pé Direito. Exatamente. A sintonia que te faz começar bem. Rádio Cabum. Você está ouvindo o programa Pé Direito. 02 102 FM. Agora são 7 horas e 30 minutos. 7 horas e 30 minutos. As notícias não param aqui no programa Pé Direito. Giro de notícias. A informação que te coloca na frente. A informação que te coloca na frente, sim, é com a gente em 102,7 FM. Eu tava falando do Haddad agora mesmo e ele defendeu a atuação do Banco Central, dizendo o seguinte: maior fraude bancária da história. Vamos ouvir o Haddad chovendo no molhado, descobrindo que os Estados Unidos contestou e deixou claro dia 8. O Haddad, no dia 14, está reconhecendo. Vamos ouvir. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, referendou nesta terça-feira a atuação do Banco Central na liquidação do Banco Master. Em conversa com jornalistas em Brasília, Haddad adotou um tom cauteloso em relação às pretensões do Tribunal de Contas da União, TCU, de inspecionar a atuação do BC no caso. Falei com o presidente do TCU algumas vezes ao telefone durante a semana passada. Eu penso que houve ali uma convergência sobre como ajudar, né, como fazer o melhor para o país conhecer a verdade, apurar responsabilidades. Eu estou absolutamente seguro do trabalho que o Galipo e a equipe fizeram ali, né? Nós atuamos conjuntamente quando o assunto era da Fazenda, tivemos conversas com o Procurador-Geral da República, nós tivemos o melhor aconselhamento possível para chegar até aqui. Acredito realmente que o trabalho que foi feito pelo Banco Central, já disse isso no dia e estou repetindo hoje, é muito robusto. Tecnicamente muito robusto. O Banco Master foi liquidado após a operação policial revelar vendas de carteiras de crédito com suspeitas de fraude no valor de 12 bilhões e 200 milhões de reais para o Banco de Brasília. Haddad defendeu o interesse público nas investigações. O caso inspira muito cuidado, nós podemos estar diante da maior fraude bancária da história do país, podemos estar diante disso, que temos que tomar todas as cautelas devidas, com as formalidades, garantindo evidentemente todo o espaço para defesa se explicar, mas ao mesmo tempo sendo bastante firmes em relação àquilo que tem que ser defendido, que é o interesse público, né? Gostaria só de lembrar que o FGC, que todo mundo considera um fundo privado e de certa maneira é um fundo privado, ele é capitalizado também por 2 bancos públicos. O Banco do Brasil e a Caixa respondem por 1/3 da capitalização do FGC. O Fundo Garantidor de Créditos, FGC, é usado para ressarcir investidores até o limite de R$250 mil. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa.
A percepção de que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, demorou a reconhecer a fraude do Banco Master em comparação com os Estados Unidos não reflete a cronologia dos eventos que envolvem diferentes esferas de atuação e jurisdição. O que significa isso? Eu vou correlacionar aqui para você. Do dia 8 de janeiro, quando os Estados Unidos reconheceu a fraude no Banco Master, até hoje, quando quem reconheceu também o nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A liquidação extrajudicial do Banco Master foi decretada pelo Banco Central aqui no Brasil, dia 18 de novembro de 2025. Após a Polícia Federal deflagrar a Operação Compliance Zero para investigar as fraudes bilionárias. O Banco Central é a autoridade reguladora do Sistema Financeiro Nacional responsável por essa ação. E o ministro Fernando Haddad acabou de falar o seguinte, o Banco Central fez o papel dele direitinho sim, parabéns ao Banco Central. Mas, ministro Haddad, onde estava você para falar de todo mundo, para comentar de todo mundo que se beneficiou com o dinheiro de Daniel Vorcaro? Hora nenhuma falaram que os bens de Daniel Vorcaro foram bloqueados lá nos Estados Unidos. Sabe por quê, galera? A grande mídia deve ter sido comprada, não sei. Não é possível, porque quase ninguém está falando disso. O ministro Fernando Haddad, que chefia o Ministério da Fazenda, ao qual o Banco Central é vinculado, manifestou apoio público à decisão do Banco Central na época, ou seja, do dia 18 de novembro. Ele está sabendo agora que está acontecendo, ou seja, ele está fingindo, né? Claro, ele sabe desde antes disso acontecer. Mas o cara só se manifesta quando não dá mais para fingir que ele não sabe, vocês entenderam? Manifestou apoio público à decisão do Banco Central na época. Em declarações mais recentes, o vulgo ontem, 13 de janeiro de 2026, Haddad classificou o caso como a maior fraude bancária da história do Brasil e de novo no governo do PT. É sempre no governo do PT. Mas como sempre, o Lulão não sabe de nada, mesmo que o Lulinha receba até mesada e seja amigo íntimo ali do careca do INSS. E o Lulinha é um grande exemplo para várias pessoas. Ele é um milionário que não trabalha. Como que ele fez o dinheiro dele? Com a Oi? Mas a Oi faliu depois, foi acusada de vários esquemas de corrupção também. Ele mora hoje em um imóvel do amigo do pai que não paga nada ali. Pois é, esse é o nosso Brasilzão, galera. Se você não concorda, é exatamente por isso que você deve acordar para a realidade, acordar para as informações, estar sempre atento, de orelha em pé, em tudo que está acontecendo por aí. O comentário de Haddad foi um comentário sobre a magnitude do caso já em andamento, não um reconhecimento inicial da fraude. E a Justiça dos Estados Unidos reconheceu formalmente o processo de liquidação extrajudicial brasileiro em janeiro de 2026, no dia 8, especificamente para bloquear ativos do banco em território americano. Por isso que o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, vai começar a ser liberado aqui no nosso país e 1,6 milhões de pessoas, 1.600.000 pessoas vão receber aí cerca de 49 bilhões de reais em somatória, claro, pois são as pessoas que compraram CDBs falsos ali do Banco Master e serão ressarcidas agora com o nosso Fundo Garantidor de Crédito, que cobre os investidores e investimentos até 250 mil reais aqui no nosso país. E o Fernando Haddad tentou ainda puxar isso aí para ele como se fosse positivo, mas o FGC, que é regulamentado pelo Banco Central, só liberou o dinheiro depois da Justiça dos Estados Unidos, no dia 8, reconhecer que sim, o Banco Master deveria ter sido liquidado e que o processo aqui no nosso país ocorreu de forma idônea. Esse foi um passo processual de cooperação jurídica internacional que só ocorreu após a liquidação já ter sido decretada no Brasil em novembro de 2025. Isso aí foi necessário apenas porque Alexandre de Moraes está querendo jogar uma cortina de fumaça no seu contrato com o Banco Master, e a sua esposa, que também tinha um contrato ali com o Banco Master, nunca trabalhou para o Banco Master.
Então, por que será que o Banco Master contratou o escritório de advocacia de um ministro do STF? Porque ele já sabia que estava roubando o nosso dinheiro. Porque ele já sabia, Daniel Borcaro já tinha plena certeza que estava furtando a nossa nação. E ainda fez um aparelhamento com o nosso poder público. Ele comprou o nosso poder público em benefício próprio. Mas essa galera acha que é intocável. Eles acham que a verdade nunca vai vir à tona. Então, se você que está me ouvindo pensa em começar algum empreendimento, pensa em dar certo na sua vida. Se não for de forma idônea, meu amigo, você até pode ir rápido, ganhar bastante dinheiro, tirar bastante onda com as pessoas aí. Porém, você não vai longe. Você vai rápido, mas você não vai longe. O mal não se cria. Por mais que você possa achar, mas fulano de tal fez tal coisa e não foi pego. Realmente, aqui no nosso país, eles já estão há anos da mesma forma, da mesma maneira. E para que essa situação toda tenha um fim, depende apenas de você e de mim estarmos sempre bem informados. E o programa Pé Direito está aqui para isso, de segunda a sexta-feira. Agora que são 7h39, nós vamos para um breve intervalo e já já nós voltamos com mais notícias e informações para você aqui em 102,7 FM. A sintonia que te faz começar bem. Rádio Cabum. Você está ouvindo o programa Pé Direito? A sintonia que te faz começar bem. Para interagir com a gente é fácil. Anote aí, 24 992 93 22 20. E não se esqueça de acessar nosso portal grupocabum.com.br. É a sua rádio, é a Cabum. Cabum 102,7. Agora que são 7h39. Ei, você que tá ligado na Cabum, seu dia fica muito mais eletrizante com a nossa programação. Fique ligado no que te espera por aqui. Começamos o dia com o Pé Direito, com Ed. Das 7 às 9 da manhã, ele dá o start perfeito para o seu dia. Na sequência, das 10 ao meio-dia, Angélica Leal comanda o Super Mulheres, trazendo notícias, entrevistas e muito mais. Depois, a bola rola aqui na Cabum. É hora de saber tudo o que rola no mundo do esporte no Resenha FM, com o nosso craque Danilo Calegari. E a sua tarde tem um toque de diversão e informação. De 1 às 2 da tarde, você não perde o Tá Aí Para Todos, o programa que te deixa por dentro de tudo. A partir das 4 da tarde até às 6, o DJ Lucas Mello assume o comando no Plugadão, tocando os hits que não deixam ninguém parado. Para fechar o dia em grande estilo, prepare-se para uma viagem sonora. Das 6 às 8 da noite, Bravo e Danilo Calegari trazem as trilhas que marcaram o cinema no Aplauso 102. Rádio Cabum 102,7. A sintonia que te acompanha o dia todo. Sintoniza aí. Tocar Auto Center. Cuidamos do seu veículo de ponta a ponta. Somos especialistas em solucionar os mais diversos problemas, desde uma revisão completa até manutenção do motor ou câmbio. Com a nossa experiência, seu carro tem a garantia de um serviço de qualidade e a segurança que você merece. Entre em contato no nosso WhatsApp 24 97405 4576 ou faça uma visita. Avenida Argemiro de Paula Coutinho, número 780, Centro, Barra Mansa. Tocar Auto Center. Sua confiança é a nossa maior prioridade. Há mais de 35 anos no mercado. As matrículas para 2026 já começaram no Colégio Amparo. Há 83 anos, a gente une excelência acadêmica e valores cristãos, despertando amor, solidariedade e responsabilidade. Aqui, seu filho aprende, cresce e faz amigos em um ambiente seguro e acolhedor, com ensino de qualidade da educação infantil ao ensino médio. Tem laboratórios modernos, atividades que inspiram e a equipe de robótica Star Maker, orgulho regional e nacional. Venha fazer parte dessa história de tradição e transformação. Colégio Amparo, com amor educamos, com saber inspiramos, com atitude transformamos. Ligue 24 3323 4323 ou 98855 1722. Está precisando comprar ou vender o teu imóvel? Aqui na Ação Imóveis você conta com uma equipe de 12 corretores e um gerente prontos para te ajudar. Estamos no centro de Resende, em uma loja moderna e confortável. Anunciando com a gente, teu imóvel ganha destaque em nosso site e nas redes sociais, além dos principais
principais portais imobiliários. Contamos também com despachante próprio e com correspondentes bancários para dar toda a garantia de um negócio confiável e seguro. Ação Imóveis, muito mais que uma imobiliária, uma consultoria completa. Bem, na sintonia. Rádio Cabum. Perde a hora não, agora são 7 horas e 43 minutos. Esse é o programa Pé Direito. Você está no programa Pé Direito. Está na hora de te informar. Giro de notícias. Bora. A informação que te coloca na frente. A informação que te coloca na frente é com a gente em 102,7 FM, agora que são 7 horas e 43 minutos. Trump e o grito de miga para o Irã. Donald Trump abandonou de vez a cautela diplomática e, em vez de uma mensagem direta ao povo iraniano, ele usou a rede social Truth Social e disse o seguinte: derrubem as instituições do regime. Trump prometeu que a ajuda está a caminho e já avalia opções militares e ataques cibernéticos contra o Teherã também. A resposta da Rússia foi imediata, condenando o que chamou de interferência subversiva dos Estados Unidos. O mundo assiste a uma escalada perigosa, com o Irã planejando a primeira execução de um manifestante para hoje. Esse é o tabuleiro geopolítico pegando fogo e o Brasil com suas manifestações para hoje também. As tarifas de 25% anunciadas por Donald Trump para quem negociar com o Irã já estão em meio a esse tiroteio também e o Brasil está no meio. Rádio Cabum. E sobre a Venezuela, Groenlândia e a nova ordem global, a saída de Maduro da Venezuela continua gerando ondas de choque. As ações venezuelanas dispararam 130% com a expectativa de reabertura dos poços de petróleo e a volta do país ao mercado global. Enquanto isso, na Groenlândia, o primeiro-ministro deu um não a Donald Trump. Ele diz que prefere manter a aliança com a Dinamarca e a proteção da OTAN. Ele só não sabe que não tem opção. Donald Trump não aceita desaforo e já revogou mais de 100 mil vistos de estrangeiros, endurecendo a política de imigração. Não falei? É a doutrina Donald Trump. Ele está defendendo a doutrina Monroe, né? Em plena execução. E a prioridade total agora é nos interesses americanos. Pressão máxima sobre os aliados e inimigos também. E uma reconfiguração total das alianças globais que impactam diretamente a economia brasileira. Donald Trump está se antecipando, senão a China vai lá na Groenlândia e papa também. Lembra vocês que a China já recebia diversos barris de petróleo da Venezuela e também já está de olho nas terras raras lá da Groenlândia. Afinal, o gelo está derretendo cerca de 15% aí ao ano e lá para 2050, 2100, a China já está de olhos grandes em mais um lugar aqui no nosso hemisfério. Por isso, os Estados Unidos está correndo para adquirir e anexar a Groenlândia antes. 1, 0, 2. Rádio Cabum. Tudo sobre a nossa região, o Brasil e o mundo. Você ouve aqui comigo de segunda a sexta-feira, de 7 até as 9 horas da manhã, no programa Pé Direito. A sintonia que te faz começar bem. Rádio Cabum. Você está ouvindo o programa Pé Direito. E acesse o nosso portal de notícias. Acesse nosso portal. Vai lá. grupocabum.com.br. Adicionando /live, você vai ver e ouvir aqui o interior de todo o nosso estúdio, tá bom? No grupo Cabum.com.br. Hospital da Mulher abre vagas para médicos, especialistas e profissionais de apoio em Barra Mansa. Contratações visam reforçar o atendimento diante da crescente demanda na maternidade Tereza Saque de Moura. A maternidade Tereza Saque de Moura, conhecida como Hospital da Mulher aqui em Barra Mansa, está com processo seletivo aberto para a contratação de médicos, especialistas e profissionais de apoio, com o objetivo de atender a crescente demanda da unidade e ampliar a capacidade de resposta do município na área da saúde. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Saúde e busca fortalecer os atendimentos de urgência, emergência e consultas ambulatoriais também. As vagas disponíveis são para médicos, pediatras, anestesistas e obstetras também, além de técnicos em farmácia e maqueiros.
que devem ter experiência mínima de 1 ano. Lembra vocês, a contratação será realizada no regime de pessoa jurídica PJ, de acordo com a diretora-geral do Hospital da Mulher, Lívia Xavier. O reforço na equipe é essencial para manter a qualidade do atendimento prestado à população. Ela disse o seguinte: a ampliação do quadro de profissionais é fundamental para garantir a agilidade, segurança e um atendimento cada vez mais humanizado a pacientes e seus familiares também, destacou ela. A diretora também ressaltou que a contratação de novos profissionais permitirá melhorar o fluxo de atendimento em diversos setores da nossa unidade. Com a chegada de novos especialistas e profissionais de apoio, conseguiremos fortalecer os serviços de urgência e emergência, além de ampliar a oferta de consultas ambulatoriais, atendendo de forma mais eficiente as necessidades da população de Barra Mansa, completou Lívia Xavier. Os interessados nas vagas médicas devem apresentar inscrição no Conselho Regional de Medicina, o CRM, ou conselho equivalente, certificados e diplomas de especialização ou doutorado também, quando aplicável, certidão negativa ou nada consta, emitida pelo Conselho de Classe e declaração de conduta ética também, emitida pelo Conselho Regional de Medicina do Estado. Os candidatos devem encaminhar a documentação e obter mais informações através do e-mail documentos@dompedrosaude.com.br. Informações adicionais também estão disponíveis pelos telefones 21 06 35 34. De segunda a sexta-feira, de 8 ao meio-dia e de 14 às 17 horas, exceto nos dias de feriado. Mas não se preocupe, para você que não conseguiu anotar o número, o e-mail e quer conferir a matéria na íntegra, é muito fácil. É só acessar o nosso portal de notícias. Acesse nosso portal grupocabum.com.br. Resende realiza calendário especial do Janeiro Branco com rodas de conversa e acolhimento. A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, preparou um extenso calendário com ações voltadas à campanha do Janeiro Branco, que, como disse ontem a vocês, é o mês em que olharemos mais para a nossa saúde mental. Essa iniciativa busca fortalecer o debate sobre os cuidados com a saúde mental e emocional também, em vigor desde o dia 5 de janeiro, que é a data de retorno das atividades da administração pública. A agenda percorre diferentes unidades de saúde e os principais serviços de acolhimento em saúde mental da cidade até o dia 30 de janeiro. Com o tema Paz, Equilíbrio e Saúde Mental, a programação do Janeiro Branco desse ano conta com rodas de conversa, palestras e abordagem social, além de oficinas e tendas de acolhimento também. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o calendário busca sensibilizar a população sobre a importância dos cuidados com a saúde emocional e promover o autocuidado no nosso município. O Janeiro Branco é um convite para que a população olhe mais para si, com mais carinho para a própria saúde mental e para a própria saúde emocional do outro também. O nosso calendário foi desenvolvido com o objetivo de levantar informação, acolhimento e cuidado também, além de combater o preconceito com o sofrimento psíquico. A Prefeitura de Resende está em uma agenda com atividades em locais estratégicos para atingir e conscientizar o maior número de pessoas possível ao longo desse mês, é claro. E isso aí foi destacado pela Superintendente de Saúde Mental de Resende, a doutora Alana Machado. E essa semana do CAPS também, com bastante atividades lá no CAPS, além das atividades pulverizadas pelo município. A campanha pelo Janeiro Branco em Resende inclui programações semanais no Centro de Atenção Psicossocial em Álcool e Drogas, que é o CAPS AD lá de Resende. E essa iniciativa conta com oficinas práticas, rodas de conversas, atividades intersetoriais e técnicas de autocuidado também. Então, se você tem problema com álcool e drogas, não pode deixar de participar dos dias 19 a 23 de janeiro. Segundo a Secretaria de Saúde de Resende, o projeto vai trabalhar os eixos do autocuidado e redução de danos do dia 19 ao dia 23 desse mês. Projeto de vida e continuidade do cuidado é do dia 22 ao dia 26.
bem como vínculos, família e rede também é o último do cronograma do dia 26 ao dia 30. Para conferir o cronograma completo, você já sabe o que fazer. Acesse nosso portal. Vai lá. grupocabum.com.br. Agora que são 7h52, vamos a Itatiaia. Itatiaia inicia obras de revitalização do estádio municipal Antônio Correia. A Prefeitura de Itatiaia iniciou nessa semana as obras de revitalização do estádio municipal Antônio Correia. Nessa primeira fase, o cronograma de obras contempla a implementação de um novo sistema de drenagem. Ele vai ser trocado por completo, trocando todo o sistema de drenagem do gramado e com melhorias no setor de bilheteria também no estádio ali em Itatiaia. Além disso, também serão realizadas a revitalização dos vestiários e serviços de adequação do acesso principal lá do estádio. E para conferir essa matéria na íntegra também é só acessar o nosso portal de notícias. Fluminense e Botafogo avançam à terceira fase da Copinha Sub-20. Lembra vocês que todos os detalhes esportivos você confere aqui na Rádio Cabum ao meio-dia com o Resenha FM e o Danilo Calegari de meio-dia às 13 horas. Fluminense e Botafogo garantem vaga para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior Sub-20 ao superarem adversários paulistas na tarde dessa terça-feira, dia 13, vulgo ontem. As equipes cariocas mostraram força e regularidade para seguir na principal competição de base do país. Em Santana do Parnaíba, o Fluminense precisou de muita concentração para avançar e após o empate em 1-1 no tempo normal, diante do referência São Paulo, os moleques de Xerém levaram a melhor nas penalidades, vencendo por 5-3. Isaac Gabriel abriu o placar para o tricolor, enquanto Joe deixou tudo igual para os paulistas. Nas cobranças alternadas, o Fluminense converteu todas as tentativas e o momento decisivo ficou por conta do goleiro Gabriel Félix, que defendeu o pênalti de Pedro Gomes, garantindo a classificação do tricolor. Muito legal. Volta Redonda. Neto garante reajuste para os servidores em 2026. A Prefeitura de Volta Redonda, junto com o prefeito Antônio Francisco Neto, garantiram nessa terça-feira, ontem, um reajuste mínimo de 4,26% para os servidores municipais neste ano. O valor é referente ao IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação no nosso país. E, de acordo com o prefeito, o índice vai se estender para funcionários ativos, inativos e pensionistas também. E terá data confirmada em breve. Nossa prioridade será garantir a reposição, não deixar o servidor perder o poder de compra e, principalmente, manter os pagamentos em dia, frisou o Neto, destacando que até a data do anúncio do dia do reajuste, esse índice poderá ser aumentado dependendo do ritmo da arrecadação. O secretário municipal de administração, Cláudio Franco, ressalta que os servidores que ganham o salário mínimo acrescido de auxílio, alimentação e gratificação social terá remuneração mínima de R$ 2.171, valor 34% maior do que o mínimo nacional de R$ 1.621. Vale ressaltar também que o reajuste que a administração municipal irá conceder aos inativos e pensionistas será maior que o praticado pelo INSS, que é de 3,9, tendo como base o INPC, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, explicou Franco. Esse é o quarto reajuste salarial do funcionalismo seguido, beneficiando cerca de 14 mil funcionários, entre servidores e diretores da administração direta, autarquias, fundações e empresas públicas também, além dos inativos, pensionistas, ocupantes de funções de confianças, cargos comissionados e secretários municipais também. No ano passado, foi concedido 5% no salário base, acima da inflação acumulada entre fevereiro de 2024 e janeiro de 2025. Essa medida pelo IPCA, foi de 4,56% em 2024 e de 7% no último ano, um índice maior que o reajuste do salário mínimo à época de 6,97%. E em 2023, o reajuste foi de 7,42%. Neto disse o seguinte: estamos sempre buscando um índice acima da inflação, mas que não comprometa a governabilidade, já que tivemos quedas nas receitas ao longo dos anos, não é? Incluindo
incluindo a principal receita do município, que é o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. E temos que trabalhar dentro dos limites da lei de responsabilidade fiscal, lembrou Antônio Francisco Neto. Rádio Cabum. Rádio Cabum 102,7. Explodindo no seu dia. Você está na sintonia certa. 102,7 FM, sua dose diária de informação é aqui. O programa Pé Direito. É sintonia 102,7. Cabum 102,7 FM. E aqui tem o quê? Fala pra mim. Música e entretenimento. Sua revista diária é o programa Pé Direito. É sintonia 102,7. Cabum 102,7 FM. Música e entretenimento. Sua revista diária. A sua revista diária te informando de tudo que acontece na nossa região, no Brasil e no mundo. É aqui o programa Pé Direito, agora que são 7 horas e 58 minutos. Você está no programa Pé Direito. Tá na hora de te informar. Giro de notícias. A informação que te coloca na frente. Eu já falei que a informação que te coloca na frente é com a gente em 102,7 FM. Cabum 102,7. Irã deve executar manifestantes em meio a 3 mil mortos. Eu falei ontem que uma informação já estava chegando em nós de manhã, que já tínhamos 2 mil mortos. Eu não acreditei porque a última notícia ainda era de 500. Mas olha só isso, o Irã deve executar hoje manifestantes em meio a 3 mil mortos. Os detalhes com Alain Barbosa. O número de pessoas mortas por conta da repressão dos protestos no Irã está em torno de 3 mil iranianos, segundo informações não oficiais de organizações de direitos humanos. O regime diz que são 2 mil manifestantes mortos. Imagens mostram uma fila de corpos ensacados em um centro forense de Teherã, capital do país. Uma organização humanitária denunciou que o regime pretende executar na forca, nesta quarta-feira, o jovem Irfan Soltani, de 26 anos, por conta dos protestos na cidade de Karaj. A família dele diz que o jovem não teve direito à defesa e foi preso em casa. Nesta terça-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu que os iranianos se mantivessem firmes nos protestos porque a ajuda estava a caminho, mas não disse qual e nem quando chegará. Do outro lado, o líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, postou em uma rede social uma charge de Trump num sarcófago com a frase "Ele também será derrubado". Os protestos no Irã colocam o regime dos Ayatollahs em xeque no país e é o maior já registrado desde a Revolução Islâmica em 1979. Pelo menos 10 mil pessoas foram presas em todo o país desde o início dos atos em setembro passado. De início, as manifestações eram por conta dos preços altos dos alimentos, mas ganhou amplitude contra o regime instalado no país há 45 anos. Agência Rádio Web de Brasília, Alain Barbosa. Lula escolhe advogado da Petrobras para ministro da Justiça. Alain Barbosa continua nos informando aqui. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou no início da noite desta terça-feira o nome do substituto de Ricardo Lewandowski no Ministério da Justiça e Segurança Pública. É Wellington Lima e Silva, advogado-geral da Petrobras. Apesar de estar no jurídico da empresa estatal, Lima e Silva já foi ministro da Justiça por um breve período no governo Dilma Rousseff e secretário de Assuntos Jurídicos da Presidência da República na atual gestão de Lula. Wellington Lima e Silva é mestre em Direito Penal e doutor em Direito Penal e Criminologia. No seu histórico também foi procurador-geral da Bahia na gestão Jacques Wagner e chegou a ser cotado por Lula para o STF em substituição de Luiz Roberto Barroso. O nome de Lima e Silva foi referendado também pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, um outro ex-governador da Bahia. A data da posse de Wellington Lima e Silva não foi divulgada, nem se o governo mantém a intenção de dividir o ministério em dois, que foi um dos motivos do pedido de demissão de Lewandowski. Agência Rádio Web de Brasília, Alain Barbosa. Pesquisadores franceses desenvolvem vacina contra choque alérgico. Os detalhes com a Thaísa Estivanin, aqui no quadro Saúde em Dia, no programa Pé Direito.
Olá e sejam bem-vindos ao nosso programa Saúde em Dia. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 50% da população mundial terá algum tipo de alergia até 2050, quase o dobro de hoje. Algumas delas, como as alimentares, podem desencadear um choque anafilático muitas vezes fatal e por isso os cientistas tentam há décadas desenvolver um medicamento para evitar esses casos. Recentemente, uma equipe formada por cientistas franceses do Instituto Pasteur, do Centro de Doenças Infecciosas e Inflamatórias e da empresa Neovax, criou um medicamento candidato que se mostrou eficaz na proteção contra esse tipo de reação alérgica exacerbada. Após 7 anos de pesquisa, o produto foi testado com sucesso em camundongos. O cientista Pierre Brans, do Instituto Pasteur em Paris, é um dos autores do estudo ao lado do pesquisador Laurent Hebert. Ele explica que as alergias respiratórias ou alimentares são desencadeadas por um mecanismo de reconhecimento entre os alérgenos e certas proteínas presentes na superfície das células. Elas são chamadas de IgE, ou imunoglobulina Z. A reação entre os alérgenos e os diferentes tipos de imunoglobulina E vai provocar as alergias, que podem ser localizadas ou generalizadas, gerando um choque alérgico. A vacina gera no indivíduo ou no organismo que estamos imunizando a criação de anticorpos dirigidos contra os IgEs e bloquear esses IgE antes que eles consigam se fixar sobre os mastócitos ou basófilos. E esse é o princípio dessa vacinação. Então, se o paciente é alérgico contra várias substâncias, a vacina poderá protegê-los de vários alérgenos de uma vez. Atualmente, o único tratamento disponível é o omalizumab, que fornece ao paciente anticorpos para bloquear a ação dos IgE. Em vez de fazer as pessoas virem ao hospital para tomarem uma injeção desse anticorpo, propomos vacinar as pessoas com 2 ou 3 doses. E após 2 ou 3 anos, talvez até mais, eles não vão mais precisar tomar o medicamento e continuarão protegidos das alergias. Sem prevenção e em caso de choque anafilático, o único tratamento possível contra a reação alérgica grave é a injeção de adrenalina. O choque anafilático vai provocar uma parada cardiorrespiratória e a adrenalina vai fazer com que o pulmão volte a funcionar normalmente. O efeito é exatamente contrário. Ela funciona muito bem quando é administrada precocemente, mas se for dada tarde demais, o paciente pode sofrer de uma alergia grave, até mortal, caso o medicamento não seja administrado em boas condições. No laboratório, durante os 7 anos de pesquisa, a nova terapia foi testada em camundongos. O camundongo é resistente ao desenvolvimento de alergias e o modelo que podemos utilizar em laboratório para que eles se tornem alérgicos não são dependentes, em regra geral, dos IgE. A equipe precisou então adaptar o sistema imunológico dos animais para poder desencadear reações alérgicas relacionadas aos anticorpos IgE, como as que ocorrem nos humanos, e provar a eficácia da vacina terapêutica. Injetamos os IgE humanos diretamente nos camundongos para sensibilizá-los como humanos. Em seguida, vacinamos os camundongos e injetamos os alérgenos que vão interagir com os IgEs. É como se estivéssemos imitando a reação alérgica no homem, sem que o camundongo precisasse produzir sua própria imunoglobulina E. As vacinas fornecem uma proteção de 100% contra as alergias durante um ano, o que equivale a metade da vida de um camundongo. A expectativa é que no homem essa proteção dure mais tempo, até 10 anos, o que só poderá ser estabelecido após os ensaios clínicos com humanos. Mas antes, será feita a análise da toxicologia da vacina e seus possíveis efeitos colaterais, como exige a regulamentação europeia. Essa etapa será pilotada pela empresa Neovax, que decidirá em seguida a pertinência de obter uma prova de conceito em macacos. Só então o medicamento candidato poderá ser testado no homem. De um modo geral, a vacinação contra alergias respiratórias e alimentares está avançando. E a gente está fazendo o que pode para obter soluções clínicas. Esperamos obter as autorizações para realizar os testes com humanos e para a comercialização.
Você ouviu Saúde em Dia de hoje. Obrigada pela audiência e até a próxima semana. De Paris, da Rádio France Internacional, em parceria com a agência Rádio Web. E o Felipe Medeiros está trazendo a seguinte matéria para nós. Uma médica alertando sobre o risco de morte por ondas de calor. Afinal, ontem aqui na nossa região fez muito calor. Felipe Medeiros, bom dia. O Rio de Janeiro viveu nesta segunda-feira, dia 12, o dia mais quente de 2026. A temperatura chegou a 41,4 graus em Santa Cruz, na Zona Oeste, segundo o sistema Alerta Rio. Com o calor persistente, a Prefeitura manteve a cidade em nível 3 do protocolo de calor. A capital fluminense foi a primeira do país a ultrapassar os 40 graus neste ano. A onda de calor aumentou a procura por atendimentos médicos e causou falta de energia em pelo menos 12 bairros durante a noite. Segundo a médica de família e comunidade Maiara Flous, ondas de calor extremo estão diretamente relacionadas ao aumento da mortalidade, principalmente porque agravam doenças pré-existentes e podem levar ao colapso do organismo. Ela explica que o corpo pode perder a capacidade de regular a própria temperatura, afetando o funcionamento do cérebro. E esses calores extremos que a gente tem vivido, que é um tempo excepcionalmente quente, que dura 2 até ou mais dias, ela está relacionada a um aumento da mortalidade. Isso porque as ondas de calor, elas podem tanto agravar doenças já de base e o próprio estresse por calor e doenças relacionadas ao calor, elas também podem ser fatais. Então, por exemplo, existe uma parte do nosso cérebro chamada hipotálamo, que faz o controle da temperatura corporal. Quando tem muito calor, que o nosso corpo não consegue fazer a adaptação, ele começa a colapsar, porque o hipotálamo também não consegue mais fazer esse controle. Então, quando tem um calor externo muito grande que ele não consegue regular, fazer essa termorregulação, a gente acaba tendo, então, estresse por calor e outras doenças relacionadas ao calor. Em outras cidades do Rio de Janeiro, como Guapimirim, o alerta chegou ao nível vermelho, considerado extremo. A previsão indica que o calor deve continuar nos próximos dias, com máximas próximas dos 39 graus e possibilidade de pancadas de chuva isoladas à tarde e à noite. A orientação para manter os ambientes mais frescos é fechar as janelas durante o dia e abrir à noite. Também é recomendado reorganizar horários de trabalho e evitar atividades físicas nos períodos de maior sol. Maiara reforça que alguns grupos exigem atenção redobrada. E as pessoas que são mais de risco são gestantes, idosos e crianças, porque tem uma dificuldade maior de adaptação em relação ao calor. Então tem que ter uma atenção redobrada para esses grupos. Especialmente também pessoas com doenças crônicas, doença renal, doença cardiovascular. Isso tudo também, diabetes, enfim, essas doenças também estão relacionadas a um pior prognóstico em relação ao estresse por calor. Claro que se a pessoa estiver desmaiada, a gente precisa chamar a ambulância. A gente precisa chamar a ambulância e iniciar as medidas de primeiros socorros. A Defesa Civil reforça o alerta para a hidratação constante e cuidados redobrados enquanto o calor intenso persistir. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Felipe Medeiros. Muito obrigado, Felipe Medeiros, pelas informações trazidas aqui no nosso programa. 1, 0, 2. Rádio Cabum. Agora que são 8 horas e 10 minutos. Você está no programa Pé Direito. A sintonia que te faz começar bem. Rádio Cabum. Você está ouvindo o programa Pé Direito? Daqui a pouco eu vou te falar as últimas do nosso governo federal e das nossas contas públicas. Pensando em reformar ou construir? Na Margram Marmoraria. Seu projeto em granito e mármore é tratado com atenção em cada detalhe. Aqui, você tem a certeza de um atendimento personalizado do início ao fim. Garantimos a qualidade e a excelência no acabamento que a sua obra merece, com a agilidade na entrega que vai te impressionar. E o melhor, preço competitivo de verdade. A sua satisfação é a nossa dedicação. Peça seu orçamento através do nosso WhatsApp 24 99847 7039 24 99847 7039 e através
através do Instagram, @margram.marmoraria. Margram Marmoraria. Estamos localizados na Avenida Homero Leite, 722, no bairro Saudade. Administração Márcio Miranda. Há 35 anos no mercado, a Luquip Terraplanagem e Pavimentação constrói histórias com qualidade, agilidade e confiança. Fazemos locação de equipamentos pesados, pavimentação e empreendimentos imobiliários. Temos equipamentos pesados, modernos e de qualidade para lhe atender, seja qual for o seu projeto. Precisou? Ligou Luquip. 24 3323 5495. Luquip Terraplanagem. Tradição e tecnologia a serviço do seu projeto. As matrículas para 2026 já começaram no Colégio Amparo. Há 83 anos, a gente une excelência acadêmica e valores cristãos, despertando amor, solidariedade e responsabilidade. Aqui, seu filho aprende, cresce e faz amigos em um ambiente seguro e acolhedor, com ensino de qualidade da educação infantil ao ensino médio. Tem laboratórios modernos, atividades que inspiram e a equipe de robótica Star Maker, orgulho regional e nacional. Venha fazer parte dessa história de tradição e transformação. Colégio Amparo, com amor educamos, com saber inspiramos, com atitude transformamos. Ligue 24 3323 4323 ou 98855 1722. A sintonia que te faz começar bem. Rádio Cabum. Você está ouvindo o programa Pé Direito. Giro de notícias. A informação que te coloca na frente. Essa você já encontra lá no nosso portal. Acesse nosso portal grupocabum.com.br. Detran em Movimento estará em Barra do Piraí nessa quinta-feira. O Detran RJ levará o programa Detran em Movimento ao município de Barra do Piraí nesta quinta-feira, dia 15. Serão oferecidos todos os serviços sem necessidade de agendamento em parceria com a Prefeitura de Barra do Piraí. Os moradores poderão tirar documentos como a nova Carteira de Identidade Nacional, a SIM, e a Carteira Nacional de Habilitação também, a CNH, transferir a propriedade de veículos, fazer emplacamentos, recorrer de multas de trânsito e resolver pendências. O atendimento será realizado das 9 às 16 horas na Praça Nilo Peçanha, no centro de Barra do Piraí. Os usuários serão atendidos por ordem de chegada, com distribuição de senhas para os interessados em tirar a carteira de identidade, porque o atendimento será limitado à capacidade de estrutura montada na praça. O programa do Detran em Movimento tem o objetivo de aperfeiçoar o atendimento aos cidadãos e diminuir a demanda por serviços e documentos, especialmente a carteira de identidade. A cada semana será realizada em uma ou mais cidades diferentes também. Com o Detran em Movimento, o Detran RJ atende melhor o cidadão com a dignidade e o respeito que ele merece. Todos os serviços do Detran serão oferecidos em um mesmo lugar e os moradores não vão precisar de agendamento nenhum, destacou o presidente do Detran RJ, Rodrigo Coelho. E a primeira via da SIM é gratuita, lembro a vocês. A emissão da primeira via da Carteira de Identidade Nacional, a SIM, é gratuita. É necessário que o cidadão leve sua certidão de nascimento ou casamento original e tenha CPF. Sem a certidão, não será possível tirar a SIM, já aviso a vocês, mesmo que a pessoa já tenha identidade. E as pessoas que não têm mais a certidão precisam antes obtê-la nos cartórios. O documento de identidade atual continua válido até 2032, de forma que os cidadãos não precisam se apressar para tirar a SIM. Para os serviços de habilitação, como a renovação ou a segunda via da CNH, é preciso pagar o DUDA correspondente. O boleto deve ser retirado no Banco Bradesco e paga até a quarta-feira, ou seja, hoje, véspera do atendimento. O pagamento das taxas também é necessário para as historias e os serviços relacionados aos veículos. É preciso também estar dentro a lista de documentos exigidos para a realização de cada serviço. As informações podem ser obtidas no site oficial do Detran, detran.rj.gov.br. Além de tirar ou renovar documentos, os moradores
previsão participar de ações educativas e terão acesso à ouvidoria, ao serviço de recurso de infrações e ao protocolo para resolver pendências, como obter a devolução de taxas pagas, dar entrada no período de perícia médica ou desistir de categoria na CNH, entre outras coisas. O Detran em movimento em Barra do Piraí é no dia 15 de janeiro, amanhã, quinta-feira, de 9 horas até às 16 horas, na Praça Nilo Peçanha, no centro de Barra do Piraí. O atendimento por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento. Haverá distribuição limitada de senhas. E atenção, é necessário o pagamento do DUDA correspondente ao serviço desejado, exceto para a primeira via da Carteira de Identidade Nacional ASSIM, que é gratuita. E abaixo alguns exemplos. Abaixo não, aqui você vai ouvir comigo alguns exemplos dos serviços de habilitação em veículos com os códigos do DUDA de cada serviço e valores específicos e documentação necessária também. Aliás, ou melhor, não vou falar aqui não. Eu vou deixar para você que quer saber acessar o nosso portal de notícias, pois a matéria está na íntegra lá. Corre! Acesse nosso portal grupocabum.com.br. Governo do Estado do Rio de Janeiro divulga essa semana mais de 2.000 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz. Atenção para você que está sintonizado aqui no programa Pé Direito já pela manhã e quer uma recolocação no mercado de trabalho. O governo do estado está divulgando essa semana 2.117 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz no Rio de Janeiro, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Por meio do Sistema Nacional de Emprego, SINE, são oferecidas 1.021 posições com carteira assinada, distribuídas pelas regiões metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. Para quem busca estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há um total de 1.096 vagas ofertadas pelo Centro de Integração Empresa e Escola, é o CIEE. Na região metropolitana estão concentradas 77% das vagas. São 789 chances de trabalho e para você que quer uma recolocação no mercado de trabalho, não pode deixar de acessar o nosso portal e conferir os detalhes de todas as vagas ofertadas aqui no estado do Rio de Janeiro. 102 Rádio Cabum. Explodindo no seu dia. Quando o som precisar brilhar, é só sintonizar, você sabe onde está. É Cabum no ar, é Cabum no ar. O grave bate, energia sobe, 102,7, ninguém dorme. Faz tremer, faz sonhar, é a rádio que veio pra reinar. Rádio Cabum, 102,7, Cabum número 1. 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 Rádio Cabum explodindo no seu dia às 8 horas e 19 minutos. Lembra vocês que logo após o nosso programa você tem o Super Mulheres com Angélica Leal a partir das 10 horas da manhã aqui em 102,7 FM, junto com meu cunhadão também, Guilherme Abranches, aqui mandando Super Mulheres pra vocês. Tudo isso a partir das 10 horas da manhã, daqui a pouco. Para interagir com a gente é fácil. Anote aí 24 992 93 22 20 e não se esqueça de acessar nosso portal grupocabum.com.br. É a sua rádio, é a Cabum. Cabum 102,7. Explodindo no seu dia, agora que está na hora do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Bora! A informação que te coloca na frente. É com a gente em 102,7 FM, Norberto Notari, trazendo o nosso segundo Giro de Notícias nacionais, falando o seguinte: o Irã afirmou que pode atacar bases militares dos Estados Unidos. Ué, será que o Ayatollah quer que coloque a corda no pescoço dele mais rápido ainda do que os Estados Unidos já está falando? Vamos ouvir essas e outras aqui no Giro Internacional, no nosso segundo, com Norberto Notari. Bom dia. Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026. Este é o Giro de Notícias. Eu sou Norberto Notari e você acompanha os destaques do momento. Bom dia.
O Irã declarou que vai atacar as bases militares dos Estados Unidos no Oriente Médio, caso seja bombardeado, e avisou isso aos países vizinhos. As informações são da agência de notícias internacionais Reuters, que ouviu um oficial iraniano de alto escalão. A notícia surge em meio a ameaças do presidente Donald Trump de ataque militar em solo iraniano. O Irã deve executar hoje Erfan Soltani, de 26 anos, que foi preso em conexão com protestos na cidade de Karaj. A informação foi divulgada por uma organização iraniana de direitos humanos curda. Mais de 2.500 pessoas morreram em meio às manifestações. A Polícia Federal realiza hoje uma segunda fase da operação sobre um suposto esquema de fraudes financeiras no Banco Master, que inclui buscas em endereços ligados a Daniel Vorcaro, dono do banco, e parentes dele em São Paulo, incluindo pai, irmã e o cunhado. O investidor e empresário Nelson Tanuri também é alvo da polícia. A investigação detectou que havia captação de dinheiro, aplicação em fundos e desvio para patrimônio pessoal de Vorcaro e parentes. 3 integrantes do PCC foram presos pela Polícia Civil de São Paulo nesta terça, sob acusação de mandantes do assassinato do ex-delegado Rui Ferraz Fontes em setembro do ano passado na Praia Grande, litoral paulista. Os suspeitos são Márcio Serapião de Oliveira, conhecido como Velhote, o MC, Fernando Alberto Teixeira, vulgo Azul ou Careca, e Manuel Alberto Ribeiro Teixeira, conhecido como Manezinho. Além deles, 8 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público por envolvimento ou execução no assassinato. Curitiba venceu Maringá nesta terça pelo Campeonato Paranaense por 1-0. O único gol da partida foi marcado por Pedro Rocha. Hoje o Atlético Paranaense recebe em casa o Operário. Pelo Campeonato Paulista tem clássico entre Palmeiras e Santos. E no Rio tem Fluminense e Madureira, e Bangu e Flamengo. O Giro de Notícias é uma produção da agência Rádio Web. Apresentação e produção, Norberto Notari. Trabalhos técnicos, Mário Melo e Marcelo Bonora. E continuando no Irã, agora temos aqui a informação da Rádio França Internacional. A repressão aos protestos no Irã já deixa mais de 2.570 mortos. Com certeza esse número aqui já passou de 3.000, infelizmente. Os detalhes agora direto da Rádio França Internacional. Giro Internacional. Maria Paula Carvalho. Paris, 14 de janeiro de 2026. Vamos aos destaques desta quarta-feira. A repressão aos protestos no Irã deixou 2.571 mortos, incluindo 2.403 manifestantes e 147 pessoas ligadas ao governo. 12 crianças e 9 civis estão entre as vítimas, segundo a ONG Rana, sediada nos Estados Unidos. Outras fontes apontam números maiores. O ministro francês das Relações Exteriores, Jean-Noël Barrot, classificou a violência como a mais brutal da história recente e pediu que cesse imediatamente. Os Estados Unidos alertaram que irão agir com firmeza diante das execuções de pessoas presas nos protestos. A primeira execução está prevista para hoje, segundo o Departamento de Estado. A Anistia Internacional também pediu suspensão das execuções. O judiciário iraniano promete julgamentos rápidos, enquanto Teherã acusa Washington de buscar pretexto para derrubar o regime. A internet segue bloqueada no Irã pelo 7º dia consecutivo. A Casa Branca recebe hoje uma reunião de alto nível com representantes da Groenlândia e da Dinamarca após declarações do presidente Donald Trump sobre assumir controle da ilha no Ártico. O premier groenlandês Jens Frederik Nielsen afirmou que o país não está à venda e classificou a ideia como desrespeitosa. A região é estratégica por seus minerais, rotas marítimas e base militar americana. A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, criticou a pressão dos Estados Unidos e alertou que o pior ainda está por vir. Pelo menos 22 pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas após um guindaste desabar sobre um trem de passageiros no norte da Tailândia com 195 pessoas a bordo. O equipamento era usado na construção de uma linha de alta velocidade.
Após uma noite de protestos com tratores diante da Assembleia Nacional, agricultores franceses começaram a deixar Paris nesta quarta-feira. Uma delegação foi recebida pela ministra da Agricultura, que prometeu reavaliar dívidas do setor. Na terça-feira, o primeiro-ministro Sébastien Lecornu anunciou uma lei agrícola de emergência para março. O ato reuniu mais de 350 tratores e toneladas de batatas foram despejadas na Praça da Concórdia. A bióloga americana Toby Kears ganhou o prêmio Tyler de Conquistas Ambientais, conhecido como o Nobel do Meio Ambiente, por pesquisas sobre redes de fungos, que transferem nutrientes às plantas e absorvem cerca de 13 bilhões de toneladas de carbono por ano. Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web. Muito obrigado à Rádio França Internacional pelas informações trazidas aqui no nosso programa. Na sintonia certa. Você está. 102 FM, Grupo Cabum de Comunicação. A decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender a sindicância aberta pelo Conselho Federal de Medicina para apurar a assistência médica prestada ao ex-presidente Jair Bolsonaro não apenas interfere na atuação do órgão, como põe fiscalizações legítimas em risco. A intervenção de Moraes dificulta o esclarecimento dos fatos, no caso específico, mas também fragiliza o sistema de controle ético ao abrir margem para que essas decisões judiciais impeçam medidas semelhantes no futuro. E ainda sobre Alexandre de Moraes, o ministro assumiu a presidência interina do STF durante o recesso e conduzirá as decisões urgentes até o fim desse mês. No posto, ele instaurou um inquérito para investigar vazamento de dados de familiares e ministros do Supremo. Sabe por que isso? Porque vazou o valor do contrato que que a esposa e o escritório de advocacia de sua família, de Alexandre de Moraes, tinham em contrato ali com o Banco Master. Aí agora, ao invés dele se explicar aonde que está esse contrato, mostrar para todo mundo, né? E falar, olha só, eu não tenho nada a dever. Ele quer instaurar um inquérito para averiguar quem estava divulgando os dados dele, para fazer a nossa nação conhecer o contrato dele com o Banco Master. Apesar de não estar escrito Alexandre de Moraes ali, não fica difícil de entender que o Daniel Vorcaro fez questão de se aparelhar com o nosso poder público comprando os serviços de Alexandre de Moraes. E esse caso de blindagem do Master ainda vai dar muito pano para manga. Sabe por quê? Ainda não foi instaurado nada contra o Alexandre de Moraes. É só ele que está jogando cortina de fumaça em cima dos casos e falando o seguinte: agora eu tenho que avaliar o Banco Central. O TCU vai avaliar o Banco Central. Eu vou lá pressionar o Galípolo e diversas coisas. Por isso que eu ainda disse que vai dar pano para manga. Até a justiça americana reconheceu que a liquidação do Banco Master em novembro, dia 18, deu-se de forma correta. Só aqui no Brasil que eles estão tentando jogar uma cortina de fumaça para não se explicarem dos dinheiros que botaram no bolso advindos do rombo e da fraude ao nosso INSS, do roubo dos aposentados. Se essa galera não tem vergonha de roubar as pessoas que já estão na época de descansar, que são os nossos aposentados, imagina com o restante da nossa população, não é? Na sintonia certa. 102 FM, Grupo Cabum de Comunicação. E essa possível abertura de inquérito pelo ministro Alexandre de Moraes para investigar os vazamentos dos dados do COAF e da Receita Federal está criando uma discussão contextualizada, sabe? Porque essa ação como uma tentativa de blindagem jurídica para ele mesmo, diante de revelações sobre contratos milionários envolvendo familiares de magistrados do Supremo Tribunal Federal. O programa também estabelece um paralelo com o início do inquérito das fake news, sugerindo um padrão de suspensão de investigações contra autoridades, ou seja, sempre que o crime chega em alguma autoridade, a primeira coisa que falam é o seguinte: é fake news, tá? Então por que o Alexandre de Moraes ainda não chamou a Malu Gaspar para se explicar? Pois quem vazou os dados foi ela.
Aí o Alexandre de Moraes, ao invés de ir em cima da Malu Gaspar, porque ele sabe que ela é da Globo, né? Vai dar uma repercussão gigante. Ele prefere fazer o quê? Ô COAF, ô Receita, quem é que tá vazando os meus dados aí? Porque ele se sente o rei do nosso país, não é? O caso do Banco Master reacende debate sobre blindagem de ministros do STF. Separei aqui a matéria da Gazeta do Povo, que vai dizer todos os detalhes e números também para você que me acompanha aqui no programa Pé Direito. Edição do podcast 15 minutos da Gazeta do Povo. Eu sou a Bruna Covatti, jornalista, e apresento o episódio do podcast que vai trazer para você as novidades do Brasil e do mundo, com comentários do Frederico Junkert. Bem-vindos, Fred. Olá, Bruno, e olá os amigos da Gazeta do Povo. Antes de começar, eu quero lembrar vocês da nossa promoção para você se tornar assinante da Gazeta do Povo pelos primeiros 6 meses, só R$1. Meu queridinho, que se fala muito, Alexandre de Moraes, que queria abrir, inclusive, a partir disso, dessa especulação, né, um inquérito para investigar isso. Então, Fred, o que a gente sabe disso? E citando um colunista também, nosso colega, o Serrão, que cada enxadada é uma minhoca nova, o que isso pode ter a ver com o caso do Banco Master? Pois é, Bruna, tivemos essa novidade, o ministro Alexandre de Moraes querendo instaurar um procedimento investigatório envolvendo tanto a Receita Federal quanto o COAF. E o COAF é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. O que faz o COAF? Ele foi criado no final da década de 90, durante ali o governo Fernando Henrique Cardoso, para monitorar ali, lavagem de dinheiro e outros crimes envolvendo tráfico de entorpecentes, mas com base especialmente em relatórios de inteligência financeira que levantam movimentações suspeitas aí de grandes quantias. O COAF inicialmente era vinculado ao Ministério da Justiça, mas foi aprovada uma lei em 2020, ele ficou vinculado hoje ao Banco Central. Então, ele faz esse monitoramento das transações financeiras e se identifica transações suspeitas, acima, por exemplo, dos rendimentos daquela pessoa, ele acaba por instaurar, então, esse relatório, emite um relatório de inteligência financeira para que, eventualmente, seja instaurada ali uma investigação criminal envolvendo práticas, como eu disse, de lavagem de dinheiro, dentre outros. O que acontece, então, basicamente, é que o ministro Alexandre de Moraes estaria suspeitando que o COAF e a Receita Federal, que teriam disponibilizado informações à imprensa sobre, no caso do ministro Alexandre de Moraes, o contrato que a sua esposa celebrou com o Banco Master, contrato aí da ordem de 129 milhões de reais, e informações que vieram a público nessa semana envolvendo o ministro Dias Toffoli, basicamente que a família do ministro seria proprietária de um resort no norte do Paraná, Taiaiá Resort, e quem seria sócio nesse empreendimento dos familiares do ministro Dias Toffoli, um fundo de investimentos que estaria ligado ali ao Banco Master e que está sendo investigado no âmbito ali dessa investigação, desse escândalo envolvendo o Banco Master. Então, o ministro Alexandre de Moraes falou que muito provavelmente vai determinar a investigação tanto das autoridades de auditores da Receita Federal e das autoridades ligadas ali ao COAF, para averiguar se houve ou não quebra do sigilo fiscal. É interessante, parece um episódio menor, mas um episódio muito similar ocorreu nos primórdios ali da instauração do inquérito das fake news. O inquérito das fake news ele foi instaurado em março de 2019 e um mês antes, no começo de fevereiro, a revista Veja havia publicado uma reportagem falando que o COAF, também a Receita Federal, estariam ali os dois órgãos investigando a esposa do ministro do ministro Gilmar Mendes e do ministro Dias Toffoli, Roberta Rangel, e no caso do ministro Gilmar Mendes, Guiomar Mendes, que é advogada. E essas investigações que foram publicizadas pela revista Veja redundaram num ofício emitido pelo Dias Toffoli, à época presidente do STF, tanto a Receita Federal quanto ao Ministério da Economia, questionando se aquelas informações foram vazadas por autoridades desses dois órgãos. Na sequência, no mês seguinte, ministro Dias Toffoli, decide instaurar o inquérito das fake news, alegando que os ministros do Supremo estariam sendo vítimas de ataques ali, que buscavam descredibilizar os próprios ministros e a instituição Supremo Tribunal Federal. E no dia 1º de agosto de 2019, o ministro Alexandre de Moraes, no âmbito desse inquérito, o inquérito 4781,
determinou a suspensão de todas as investigações que estivessem em curso no COAF ou na Receita Federal, envolvendo altas autoridades da República. Nesse caso, eram 133 agentes públicos que estavam sendo investigados. E aqui é interessante dizer que há um conceito dentro do COAF, que é o órgão responsável por monitorar essas atividades financeiras atípicas, de pessoas politicamente expostas. Isso vem como, inclusive, cumprimento de obrigações de uma legislação internacional que busca coibir a lavagem de dinheiro. E pessoas politicamente expostas são aquelas que ocupam altos cargos públicos e que há ali, né, uma facilitação, no caso de eventual prática de crime de corrupção. Então, essas pessoas, há um controle maior, um monitoramento maior sobre a atividade dessas pessoas politicamente expostas. E, nesse caso, então, no dia 1º de agosto de 2019, o ministro Alexandre de Moraes, naquele momento também, assim como quer fazer agora, ele acabou mandando paralisar essas investigações que estavam em curso nesses dois órgãos sobre eventuais crimes fiscais praticados, tanto pela esposa do ministro Gilmar Mendes quanto pela esposa do ministro Dias Toffoli. E, além disso, ele determinou o afastamento do cargo de 2 auditores da Receita Federal, que, segundo ele, estariam eventualmente cometendo ali, né, um crime de desvio de finalidade e estariam perseguindo os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, na origem do inquérito das fake news, a gente tem essa tentativa de blindagem de investigações envolvendo os ministros do STF. E agora, novamente, com todos os questionamentos em torno aí da investigação do Banco Master, com essas informações envolvendo, né, a esposa do ministro Alexandre de Moraes, um contrato ali, né, milionário, e agora, inclusive, casos envolvendo pessoas próximas ao ministro Dias Toffoli. Dias Toffoli, que recordemos, fez ali um deslocamento aéreo do Brasil para o Peru para assistir à final da Libertadores no final de novembro do ano passado, e estava presente ali no voo um advogado de um dos diretores do Banco Master, e ali dias depois ele acaba decretando sigilo absoluto sobre as investigações do Banco Master. E também Dias Toffoli, que deslocou a competência desse processo criminal envolvendo as fraudes financeiras do Banco Master da primeira instância para o STF, numa manobra que envolve basicamente que, quando estavam sendo feitas as investigações do Banco Master, identificou-se ali um contrato de compra e venda de imóvel envolvendo o deputado federal. Esse contrato, inclusive, acabou nem sendo concretizado, finalizado, pois, segundo o deputado federal, as negociações acabaram sendo paralisadas ali no meio, né, dessas tratativas. E, no caso, então, ele se valendo do nome desse deputado federal, ele falou, não, olha, há uma autoridade aqui nessa investigação com foro por prerrogativa de função, então cabe deslocar essa competência do primeiro grau, da 10ª Vara Federal do Distrito Federal, para o próprio Supremo, e depois ele decreta sigilo absoluto sobre essas investigações. Então, infelizmente, é mais uma tentativa de blindagem dos ministros do Supremo e dos seus familiares, com esse anúncio de que, muito provavelmente, o ministro Alexandre de Moraes vai, então, instaurar algum procedimento para apurar se houve vazamento dessas informações envolvendo sua esposa e os familiares do ministro Dias Toffoli por parte de autoridades ligadas à Receita Federal e ao COAF, que, como eu disse, é um órgão vinculado ao Banco Central, Bruna. Eu quero deixar um convite também para quem está ouvindo sobre o Banco Master, porque esses dias o Fred aqui nesse mesmo programa, no 15 Minutos, falou tudo sobre o caso do Banco Master. Então, se você quer entender um pouquinho mais, volta nos nossos episódios anteriores, bem recente, que você vai entender melhor. Mas agora a gente vai mudar de assunto e vai falar um pouquinho sobre a possível volta de discussão sobre o voto distrital misto no Brasil, que o presidente da Câmara, Hugo Mota, tem tentado já há um tempo falar. Fred, o que é esse voto distrital misto e o que ele muda no nosso sistema eleitoral, se caso seja implantado, né? Lembrando também que, se for implantado, não é para esse ano, seria só para 2030, né? Sim. Pois é, o presidente da Câmara, ele quer aprovar aí uma reforma eleitoral, há muito tempo discutida no Brasil, a mudança da forma de conversão dos votos em mandatos, que basicamente nós temos um sistema eleitoral no que diz respeito à eleição de deputados, vereadores, deputados estaduais, federais e vereadores. Hoje o Brasil tem um chamado sistema proporcional de lista aberta. O que significa, basicamente? Significa que hoje, digamos, vamos fazer aqui um exemplo, Estado do Paraná. O Estado do Paraná tem aproximadamente 6 milhões de eleitores e 30 vagas de deputado federal. Então, hoje, como é que é calculado esses votos, né, como eles são contabilizados para fins de ocupação das cadeiras de deputado? Você tem a pessoa vota num candidato específico ou no próprio partido, se ela não quiser escolher um candidato.
Esses votos são contabilizados, todos os votos, 6 milhões de votos, e aí são distribuídos proporcionalmente aos partidos conforme o cálculo feito de acordo com cada partido. Por exemplo, um partido obtém lá 600 mil votos, você tem 6 milhões de eleitores, 30 vagas, dá 200 mil votos por cadeira, 600 mil votos, aquele partido terá 3 cadeiras. E dentro do partido, como é que se escolhem os candidatos? Basicamente, é uma lista aberta porque os candidatos mais votados são aqueles que ocuparão aquela cadeira. No caso, se um candidato obteve, por exemplo, 150 mil votos, o segundo 100 mil votos, o terceiro 80 mil votos, e computando todos os votos do partido deu 600 mil, aí os 3 mais votados dentro da lista partidária, a partir, né, da votação que cada um deles obteve, eles vão ocupar aquelas cadeiras. Qual a mudança que quer ser estabelecida, segundo essa proposta do Hugo Mota, que já foi, inclusive, aprovada no Senado e está em discussão hoje na Câmara dos Deputados? Ele quer adotar o chamado voto distrital misto. E o que significa isso? Ele é meio majoritário, meio proporcional, porque o nosso sistema é proporcional e existe o sistema chamado majoritário, que é o conhecido voto distrital. E como é que funciona na prática? Imagine o estado do Paraná, como eu estava falando, são 6 milhões de eleitores, 30 vagas de deputado federal, 200 mil votos por vaga. Você dividiria o estado do Paraná em 15 distritos, você pegaria ali 15 áreas e cada partido poderia lançar um candidato a deputado federal e ali, a partir de quem obtivesse ali a maior votação dentro daquele distrito, seria eleito deputado federal. Para além disso, as 15 vagas restantes, metade das vagas mediante eleição desse voto distrital, e as 15 vagas restantes, as pessoas fariam 2 votos. Então, um voto no candidato ali do distrito, a que ela pertence, uma determinada localidade, e o segundo voto num partido político específico. Aí se somam os votos destinados aos partidos e faz aquela conta, distribuição conforme, né, digamos, o mesmo partido obteve 600 mil votos, ele teria direito ali então a 2 cadeiras, no caso, que são as 15 cadeiras restantes que são disputadas mediante esse sistema proporcional. Só que aí não seria lista aberta, ou seja, você não vota num candidato específico, mas você vota no partido e o próprio líder partidário, o cacique partidário, que vai fazer isso, segundo o seu critério, a lista de nomes. Então, ele escolhe, olha, a lista número 1 vai ser ocupada pelo candidato X, número 2, candidato Y, número 3, candidato Z. E, a depender ali, se ele conseguiu 2 cadeiras, os candidatos X e Y estarão eleitos. Então, o eleitor, ele perde o direito de escolha de um candidato específico nessa segunda votação dessas 15 outras cadeiras. Quais são os benefícios e malefícios desse sistema? Hoje, no Brasil, a eleição é muito cara nesse sistema proporcional de lista aberta, porque o candidato, por exemplo, o candidato a deputado federal no estado do Paraná, ele tem que correr o estado inteiro pedindo votos para tentar obter a maior votação. No voto distrital, como você reduz o território, isso facilita a aproximação entre o escolhido, o eleitor e o eleito. Isso propicia, inclusive, por exemplo, que você tenha debates para deputado federal. Como cada partido pode lançar um único candidato dentro daquele distrito, você propicia que haja ali um maior conhecimento por parte dos eleitores dos candidatos e propicia uma aproximação e torna as campanhas também mais baratas. Então, isso facilita muito. Já em relação ao voto, esse voto, o proporcional, que seria mantido, mas mediante lista fechada, eu acho que isso seria péssimo, porque, como eu disse, o eleitor perde o direito de escolha assim, do candidato que ele gostaria de ver eleito, e é o cacique partidário que escolhe a lista. Dentro dessa lista fechada, ele que vai escolher a distribuição das cadeiras segundo a sua própria preferência. Então, me parece, e eu, inclusive, sou partidário da adoção do voto distrital puro, que seria pegar simplesmente as 30 cadeiras, no caso do Paraná, criar 30 territórios, escolher ali os distritos, e aí todas essas 30 vagas seriam disputadas mediante essa escolha do distrital puro, que, como eu disse, ela facilita o processo de escolha e aproxima os candidatos dos eleitores e propiciando, inclusive, como eu disse, a realização de debates e barateia a campanha, que a gente sabe que hoje há um custo absolutamente absurdo para esses candidatos sejam eleitos, inclusive para eventualmente se discutir o fim do fundo partidário eleitoral, que a gente sabe que consome hoje somas bilionárias para sustentar essas campanhas políticas. Então, a proposta é meritória no sentido de adotar
para metade das cadeiras o voto distrital, mas me parece que essa questão da lista fechada para outra metade das vagas restantes não me parece uma boa escolha, Bruna. Fred, muito obrigada mais uma vez por esclarecer para o nosso leitor, para o nosso ouvinte, o que acontece no Brasil. Essa é mais uma edição do podcast 15 Minutos. Agradeço a presença de vocês também e quero lembrar, ainda dá tempo de aproveitar a nossa super promoção da virada, gente. R$1 para você assinar a Gazeta do Povo mensal pelos primeiros 6 meses. Giro de notícias. A informação que te coloca na frente. Agora que são 8h46, times voltam a campo para partidas dos campeonatos estaduais. A reportagem com Eduardo Amaral no Giro Estadual aqui agora. As partidas dos estaduais foram retomadas nesta terça-feira em todo o país. Pela segunda rodada do Campeonato Baiano, o Vitória foi até o estádio Pituaçu, em Salvador, para encarar o Jacuipense. Os times fizeram um primeiro tempo de pouca criatividade e poucas jogadas ofensivas. O Vitória entrou pressionado pelo empate sem gols na estreia do campeonato. Já o Jacuipense precisava se recuperar da derrota na primeira rodada. Mas mesmo assim, as duas equipes terminaram o jogo em 0-0 em uma partida pouco movimentada. Antes do começo do jogo, em entrevista concedida à beira do gramado, o técnico do Vitória, Rodrigo Chagas, falou sobre a estreia no ano e este começo de trabalho na construção de um time para toda a temporada. Com investimentos de R$14 milhões, a Secretaria de Desenvolvimento Rural, SDR, promoveu 139 feiras agrícolas ao longo de 2025. O resultado do aporte estatal foi um retorno de vendas acima de R$46 milhões de produtos da agricultura familiar. Um dos destaques do ano foi o pavilhão da agricultura familiar da Expo Inter, que apenas durante os 9 dias de evento reuniu 456 expositores de 196 municípios do estado. Em comparação com 2024, o resultado representa uma alta significativa, tanto em investimentos quanto em vendas. Ao longo do ano anterior, a SDR destinou R$5.600.000 na promoção de feiras, o que resultou em vendas de R$26.400.000. O investimento em feiras da agricultura familiar tem crescido de forma constante. Até 2014, o total destinado ao setor era de cerca de R$3 milhões. Entre 2015 e 2018, o valor subiu para R$4 milhões. Já a partir de 2019, o aporte mais que dobrou com relação aos períodos anteriores, alcançando R$11 milhões até 2024, com a realização de cerca de 50 eventos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Eduardo Amaral. Muito obrigado, Eduardo Amaral, pelas informações trazidas aqui. 2 partidas. No estádio Jorge Ismael Biasi, o Novo Horizontino recebeu o Guarani. Os donos da casa abriram o placar aos 32 minutos do primeiro tempo com gol de Robson. Aos 25 do segundo tempo, o autor do primeiro gol fez boa jogada e desta vez serviu a Juninho, que ampliou, fechando o placar. Com o resultado, o time de Novo Horizonte marcou seus primeiros 3 pontos na competição. Já o Guarani amargou a primeira derrota após abrir o campeonato com um empate em casa. No segundo jogo da rodada, o Capivariano recebeu a Portuguesa no estádio Carlos Conag. A partida terminou com a vitória dos donos da casa por 1-0, com gol marcado por Baianinho já nos acréscimos. O Campeonato Paranaense teve ainda um jogo nesta terça-feira, com o Maringá recebendo Curitiba no estádio Willie Davids. Os visitantes saíram de campo com os 3 pontos graças ao gol marcado por Pedro Rocha aos 12 minutos do segundo tempo. E foi também um dia de estreia. Começou o Campeonato Capixaba no Espírito Santo, aberto oficialmente com 2 partidas. No estádio Salvador Costa, o Rio Branco recebeu o Serra na partida que terminou em 0-0. Já na segunda partida da rodada, a Desportiva Ferroviária recebeu o Rio Branco no estádio Engenheiro Araripe e o jogo terminou com a vitória dos donos da casa por 3-1. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Eduardo Amaral. Muito obrigado, Eduardo Amaral, por todas as notícias e informações trazidas aqui dos estaduais no nosso programa Pé Direito. E para você que não sabia, agora já está sabendo. E às 8h50, no finalzinho do nosso programa, está na hora de mandarmos ao ar o horóscopo do dia. Cadê o brilho das estrelas? Agora sim.
Descubra o que o horóscopo reserva para o seu dia no programa Pé Direito. Exatamente, faltando 10 minutos para as 9 horas com o brilho das estrelas. Ao mesmo tempo, Júpiter, na área familiar, pede que você estabeleça prioridades bem claras na administração do seu dia a dia. Equilíbrio e organização são fundamentais agora. Entenderam? E para você do signo de Touro, o dia favorece transformações internas. Evite resistências a mudanças necessárias, especialmente as que envolvem valores pessoais, Touro. Para você do signo de Gêmeos, foco em parcerias. Mudanças inesperadas em acordos podem exigir flexibilidade e escuta ativa para evitar conflitos desnecessários, geminianos. Câncer. Mudanças na rotina ou no trabalho podem exigir adaptação rápida, canceriano. Organize suas tarefas e controle a impulsividade para evitar desgaste físico. Para você do signo de Leão, instabilidade em áreas de lazer ou relações afetivas. Cuidado com decisões radicais baseadas em atitudes inesperadas de terceiros. Para você do signo de Virgem, ajustes domésticos ou familiares podem ser necessários. Então, evite tentar controlar os outros e foque em organizar suas prioridades emocionais. Para você agora do signo de Libra. Librianos, o diálogo sincero fortalece laços, projetos em grupos ganham ritmo, mas pedem equilíbrio entre a razão e a emoção. Para Libriano, o diálogo sincero é sempre a melhor opção. E projeto em grupo é mais capaz de dar certo, Libriano. Então atente-se a melhorar o seu network hoje mesmo. Para você do signo de Escorpião, é um período de reflexão sobre recursos e valores, então use a intuição para lidar com questões financeiras que possam surgir inesperadamente, escorpioninos. Para você, sagitariano, as informações do horóscopo do dia agora aqui no programa Pé Direito. Com energia em alta, o dia favorece iniciativas pessoais, Sagitário. No entanto, dose o impulso com cautela para não impor a sua opinião aos outros, entendeu? Capricórnio, o antepenúltimo aqui do nosso horóscopo. O clima favorece a liderança e novos projetos profissionais. No amor, capricorniano, reflexões sobre padrões emocionais podem surgir de forma inesperada. Para você do signo de Aquário, o penúltimo aqui do nosso horóscopo do dia hoje. Conexões sociais e projetos futuros estão em destaque, aquariano. Esteja aberto a ideias novas, mas verifique a viabilidade prática de cada uma, é claro. Não deixe sua inteligência de lado, Aquário.
Vamos para peixes agora. Necessidade de liberdade em planos futuros. Situações inesperadas podem desafiar a sua rotina, exigindo decisões rápidas e flexíveis também. Essas são as novidades astrológicas aqui no programa Pé Direito, que volta amanhã ao finalzinho do nosso programa, faltando apenas 10 minutos para as 9 horas, tá bom? E agora vamos parabenizar os aniversariantes de hoje. Então, quem chega agora é o Tim Maia cantando aos aniversariantes de hoje. Então, canta, Tim Maia, que legal! Outra vez só dá você. E com esse fundo musical que sempre faço questão de lembrar de todos os comunicadores que eu tive o prazer de trabalhar: Zé Luiz de Barro, Yara Araújo, Francisco Barbosa, Henrique Barbosa, Zé Luiz Dias, Jerry Adriane, parabéns a todos vocês! Quem está aniversariando hoje é o meu amor, Raquel Andrade, ó. Um beijaço pra você, meu bem. Muitos anos de vida, muitos anos de felicidade, completando 36 anos hoje, Raquel Andrade, ó. Beijinho pra você, meu bem, já eu tô aí, viu? Ó, temos mais aniversariantes de hoje, deixa eu ver aqui, ó. Máximo Barreto de Jesus, o baiano, a Fran Viana, Camila Brito, Nathalie Rabelo, Érica Vicente, Léo Silva, Lohane Santos, Letícia Ferreira, Camila Vieira, Marcos Davi Nunes, Caroline Souza, Raniele Ribeiro. Todos aniversariando hoje, recebam o beijinho do nosso programa, ó. Tem beijinho pra você. Seu aniversário tem beijinho pra você. E o quê? 1 milhão de balões solto no céu pra te dizer te amo. Te amamos. Te adoro. Adoramos. Te desejo. Quem nos chama pra festa eu não dou parabéns, não. Seu aniversário tem beijinho pra você. 1 milhão de balões solto no céu pra te dizer te amo. Te adoro. Te desejo. E desejamos tudo de bom a você que está aniversariando hoje, viu? E antes de irmos embora, temos aqui a mensagem positiva para você. Ah, eu já ia me esquecendo, olha só. Temos também aqui o nosso bloco de notícias positivas, ó. Para não dizer que falamos só de tragédia, vamos às descobertas que trazem a esperança. A Lufthansa fechou parceria com a Starlink de Elon Musk para oferecer Wi-Fi de alta velocidade em todos os seus voos, acabando com as horas off nas alturas. Na medicina, a Argentina mostrou que é possível vencer a inflação galopante, fechando 2025 com 31%, um exemplo de recuperação econômica. E na ciência, novos estudos sobre inteligência artificial mostram que chatbots estão evoluindo para agentes autônomos que poderão resolver problemas complexos de saúde e engenharia sozinhos. O futuro está batendo a porta e ele traz ferramentas poderosas para melhorar a vida de todos nós. E eu também tenho aqui uma última antes de irmos embora. Olha só, da Hub News. Google lança na NRF mais uma grande novidade, Universal Commerce Protocol, o UCP. O que é isso? Agora, da sua inteligência artificial, ela já vai lá e faz a compra que você quiser. Isso aí, agora sim, estamos preparados para irmos embora. A verdade é como o sol. Por que a verdade é como o sol? Olha só, você pode escondê-la por um tempo, mas ela sempre está aparecendo. Nessa quarta-feira, não se deixe enganar pelo sigilo de quem deveria ser transparente, entenderam? Não se deixe enganar por aquelas pessoas que estão deixando a sua responsabilidade de lado. Fiscalize, questione e participe. O Brasil só muda quando o cidadão assume o seu papel de dono da casa. A casa é nossa, a casa é minha, a casa é sua. Vamos construir ela juntos. Uma excelente quarta-feira a todos. Que todos comecem o dia com o pé direito
e a consciência limpa. Eu fico por aqui, galera. A partir das 10 horas da manhã, Angélica Leal aqui com o programa Super Mulheres. Eu volto amanhã. Tchau, 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 tchau. Fui!